Sempre me disseram que, para que Deus agisse, eu precisava me esforçar mais, fazer mais, correr atrás de mais. Mas descobri, de forma quase dolorosa, que o excesso de movimento não abre espaço para o sagrado. Quanto mais eu tentava controlar, mais distante me sentia. Foi quando finalmente parei que algo inesperado aconteceu. O silêncio revelou a presença. O paradoxo é que Deus não se mostra na pressa, mas na pausa. Ele não surge no barulho da mente, mas no intervalo entre um pensamento e outro. E essa descoberta é desconcertante, porque derruba a ilusão de que tudo depende de mim. Percebi que a verdadeira força não nasce do esforço, mas da rendição. Há uma beleza imensa em simplesmente esperar. Não aquela espera ansiosa que sufoca, mas a espera confiante, que repousa no instante presente. É nesse estado que a vida deixa de ser peso e se torna fluxo. Nesse estado, Deus não é um conceito, mas uma realidade viva, atuando de forma silenciosa e transformadora. E quanto mais me permito parar, mais percebo que não há vazio algum nesse espaço. Há plenitude. O silêncio, a espera e a rendição não são ausência, mas abertura. E nessa abertura, a presença divina se revela, com simplicidade, sem esforço, sem alarde. Tudo começa quando finalmente deixo de correr. A grande revelação é que o que eu tanto buscava já estava aqui. Não era um objetivo distante, não era uma promessa futura. Era o agora, pulsando em cada respiração, sustentando cada instante. Deus age quando eu paro, porque é só nesse repouso que consigo ouvir o que sempre esteve presente. Há algo misterioso no silêncio que vai além da ausência de som. Quando a mente não encontra mais palavras para nomear, o coração passa a perceber o que estava sempre ali, mas encoberto. Eu já me vi tantas vezes mergulhado em pensamentos, buscando explicações para tudo, que esqueci de apenas parar. E foi justamente quando parei que percebi. O silêncio não é vazio, é plenitude. Esse espaço sem ruído revela uma dimensão invisível, quase imperceptível quando estou ocupado demais tentando entender. É como se houvesse uma presença esperando pacientemente para ser notada. E essa presença não se impõe, não exige, apenas está. Deus não grita, ele sussurra. E só no silêncio profundo esse sussurro se torna audível. Muitas vezes eu tentei encontrar Deus em conceitos, em definições, em teorias. Mas cada vez que pensava tê-lo alcançado, era apenas a mente criando formas. A revelação não acontece quando penso, mas quando deixo de pensar. É como abrir uma janela em um quarto escuro e perceber que a luz já estava do lado de fora o tempo todo. O silêncio, então, se transforma em prática. Não é um silêncio forçado, mas um mergulho natural em algo que sempre esteve ali. Basta observar a respiração, sentir o corpo, estar presente. O mundo externo pode até estar em movimento, mas dentro de mim há uma quietude intocável. Essa quietude é a porta de entrada para o invisível. Foi nesse estado que percebi que a vida não precisa da minha intervenção constante para acontecer. As árvores crescem, os rios correm, o sol nasce, tudo sem esforço. O mesmo acontece dentro de mim. Quando paro de interferir com o barulho incessante dos pensamentos, algo maior se move. Esse algo é Deus agindo no silêncio. No fundo, o silêncio não é um objetivo, mas uma revelação. Ele mostra que nunca estive separado da presença divina. O que me separava era apenas o ruído interno. Quando esse ruído se dissolve, o que resta é uma sensação de unidade com tudo. É simples, mas profundamente transformador. E é nesse silêncio que a espera se torna viva. Por que não é mais esperar por algo externo, mas repousar no que já está presente? O silêncio deixa de ser ausência e se torna plenitude. E é nesse espaço pleno
que o invisível se revela como o mais real de todos. A palavra rendição sempre carregou para mim a ideia de derrota. Mas ao longo do tempo percebi que ela é, na verdade, a mais profunda forma de vitória. Porque quando me rendo ao momento presente, não é a vida que perde, é o ego. E é justamente nesse ponto que algo sagrado começa a se mover. Porque Deus não se revela onde há resistência. Ele se manifesta onde há abertura. O ato de render-se é uma porta que se abre. Não uma porta que leva a outro lugar, mas uma porta que me faz ver o agora com olhos diferentes. Enquanto eu luto contra a realidade, permaneço cego. Mas quando aceito, quando digo silenciosamente sim ao que é, algo se ilumina. A rendição não muda o momento, mas muda a forma como eu me encontro nele. Percebi que o ego sempre cria condições para a paz. Só estarei bem quando isto acontecer. Só estarei em paz se aquilo mudar. Esse mecanismo é uma prisão que adia indefinidamente a vida. A rendição rompe essa cadeia porque me traz de volta para onde a vida sempre esteve acontecendo. Aqui e agora. E nesse espaço, Deus não é promessa, é presença viva. Rendição não significa inércia ou indiferença, é antes um estado de confiança. Como uma folha que se deixa levar pela correnteza do rio, eu também aprendo a fluir. A folha não está perdida, ela está sendo guiada. E assim acontece comigo quando paro de impor minha vontade e permito que uma sabedoria maior conduza aos passos. Quando me rendo, não abandono a ação, apenas abandono a resistência. Continuo caminhando, mas sem o peso da luta interna. Continuo respirando, mas sem a ansiedade de controlar cada sopro. É nesse espaço de suavidade que a vida flui com mais clareza, porque já não há barreiras. A rendição dissolve o que me separava do agora. Foi justamente nesse estado que percebi como Deus age. Não através de grandes espetáculos, mas na simplicidade da aceitação. Quando não tento forçar, a vida se mostra em sua perfeição natural. A rendição é como remover uma pedra do leito do rio. A água sempre esteve pronta para correr, só precisava de espaço. E é nesse espaço aberto pela rendição que a espera ganha novo significado. Já não é esperar por algo distante, mas repousar no instante que já é completo. A espera deixa de ser tensa e se torna um descanso. E nesse descanso, Deus se revela, porque é somente no agora aceito que ele pode agir. O ego sempre quer estar no controle. Ele constrói histórias, defesas e justificativas para manter a ilusão de que é o centro de tudo. Mas, por mais convincente que pareça, ele não passa de uma máscara. Eu já acreditei que essa máscara era quem eu era, até perceber que por trás dela havia algo muito mais profundo. Quando o ego se cala, o que emerge não é vazio, mas vida. O silêncio do ego não acontece pela força. Não é uma guerra contra os pensamentos, porque lutar contra eles é ainda dar poder a eles. O silêncio acontece quando deixo de me identificar com a voz interior que narra sem parar. É quase como assistir a um filme sem confundir-se com os personagens. Eu vejo os pensamentos, mas sei que não sou eles. Quando essa percepção surge, algo extraordinário acontece. O ser se move, e esse movimento não é um fazer agitado, mas uma expressão natural de vida. É como se houvesse uma fonte escondida que, ao ser liberada, começa a fluir sem esforço. Esse fluir é a manifestação de Deus em mim, não como uma ideia, mas como experiência direta. Eu percebi que enquanto o ego fala alto, o ser permanece escondido. Mas quando o ego se cala, mesmo que por alguns instantes, o ser age com simplicidade. Muitas vezes é um gesto espontâneo de bondade, uma palavra inesperada de compaixão, um silêncio profundo em meio ao caos. É nesses momentos que percebo que não sou eu fazendo, é algo maior agindo através de mim. Esse movimento não é planejado.
não é calculado, e justamente por isso é puro. O ego sempre pensa em resultados, em reconhecimento, em validação. O ser não pensa em nada disso. Ele apenas flui, como um rio que não precisa de mapas para seguir seu curso. É nesse fluir que sinto a presença de Deus, silenciosa, mas absolutamente real. O curioso é que esse agir não é extraordinário aos olhos do mundo. Não há luzes, não há espetáculo. Muitas vezes é invisível. Mas dentro de mim, sei que algo verdadeiro aconteceu. O ego busca a grandeza, mas o ser revela a profundidade. É nessa profundidade que encontro sentido, mesmo em gestos simples. E é nesse silêncio do ego que a espera se torna natural. Porque já não espero com ansiedade, mas com confiança. Sei que quando o ego se cala, a vida encontra seu caminho. E nesse caminho, Deus se move, não como promessa distante, mas como presença imediata que guia cada instante. Sempre associei esperar à ideia de não fazer nada. Parecia perda de tempo, parecia paralisia. Mas, ao longo da vida, percebi que existe uma espera que não é passiva. Ela não é a estagnação, mas um estado de presença atenta. É como o solo que repousa no inverno para florescer na primavera. A espera não é inatividade, é gestação do invisível. Essa espera não vem do ego, porque o ego é impaciente. Ele quer resultados imediatos, quer soluções rápidas, quer controlar o tempo. Quando o ego domina, esperar se torna tortura. Mas quando entro no espaço do ser, a espera se transforma em algo vivo. É como estar em sintonia com um ritmo maior que o meu próprio. Nesse estado, percebi que a espera não é vazia. Ela é cheia de movimento invisível, de processos que ainda não consigo ver, mas que já estão acontecendo. Assim como uma semente precisa do escuro da terra para germinar, também eu preciso dessa espera silenciosa para que algo divino floresça dentro de mim. Esperar não significa abandonar a vida, mas vivê-la sem a urgência que o ego impõe. Continuo agindo, continuo respirando, continuo caminhando, mas sem a ansiedade de querer adiantar o tempo. É nesse compasso mais suave que percebo que a espera é confiança em ação. Confiança de que a vida sabe mais do que eu. Essa confiança não é cega. É uma confiança que nasce da experiência de ver como tudo acontece em seu devido momento. A flor não se abre antes da hora. A lua não se apressa em surgir no céu. O rio não corre mais rápido do que precisa. Tudo segue seu curso natural. E quando aprendo a esperar, percebo que eu também faço parte desse curso. Foi nesse ponto que compreendi que Deus age no intervalo. Não no tempo que eu tento controlar, mas no tempo da vida. A espera se torna, então, um espaço sagrado, onde não sou eu o que faço, mas onde algo maior está acontecendo. E esse algo maior sempre me leva para onde eu preciso estar. E assim, esperar deixa de ser uma prisão e se torna liberdade. Porque já não espero com tensão, mas com abertura. Não estou paralisado, mas disponível. Disponível para perceber, para receber, para deixar que Deus se manifeste no ritmo perfeito da vida. Durante muito tempo, acreditei que controlar era sinônimo de segurança. Planejava cada detalhe, organizava cada passo, como se a vida pudesse ser totalmente domada. Mas a vida, com sua própria sabedoria, sempre encontrava um jeito de mostrar que eu não estava no comando. O inesperado chegava e tudo que parecia firme se desfazia. Foi nesse ponto que percebi. O fluxo da vida vai muito além do meu controle. Esse fluxo não precisa das minhas ordens. Ele simplesmente acontece. Os rios correm para o mar sem pedir permissão. As estações se sucedem sem depender do meu calendário. O coração bate sem que eu precise dar o comando.
Há uma inteligência que move tudo, silenciosa, invisível e infinitamente maior do que qualquer planejamento humano. A dificuldade está em aceitar esse movimento. O ego quer garantias, quer rotas seguras, quer certezas inabaláveis. Mas a vida não se dobra a essas exigências. Quanto mais tento agarrá-la, mais ela escorre pelas mãos. E é nesse momento que a rendição se torna necessária. Porque só quando solto o controle é que começo a sentir o verdadeiro ritmo das coisas. Quando deixo de forçar, percebo que o fluxo me leva exatamente para onde preciso estar. Nem sempre é onde eu esperava, mas sempre é onde algo essencial me aguarda. Esse fluxo não erra, porque não vem da mente limitada, mas de uma sabedoria que está enraizada no próprio ser da existência. É nesse espaço que reconheço a ação de Deus. Deus não se manifesta na rigidez do controle, mas na fluidez do movimento. E essa fluidez não significa caos, mas harmonia. É como observar uma dança cósmica, onde cada passo parece improviso, mas no fim tudo se encaixa em perfeita sincronia. Essa dança é a vida, e quanto menos tento conduzi-la, mais percebo sua beleza. Foi nesse aprendizado que percebi que o controle não traz paz, mas tensão. E quando solto essa tensão, um espaço de confiança se abre. Esse espaço não é inativo, mas receptivo. É nele que a graça se manifesta, porque só quando não tento manipular é que consigo perceber o milagre constante do presente. E nesse abandono do controle, a espera se torna natural. Não é uma espera ansiosa, mas uma confiança ativa. Como quem se deixa levar pela correnteza de um rio, sei que cada curva, cada desvio, cada pausa tem seu propósito. E nesse fluir, reconheço que não sou eu que guio a vida, é a vida que me guia. Existe um medo profundo do vazio. Sempre associei esse espaço silencioso à solidão, à falta, ao nada. Mas, com o tempo, percebi que o vazio não é ausência, é possibilidade. É no espaço entre uma nota e outra que a música ganha sentido. É no espaço entre uma respiração e outra que o corpo encontra descanso. O vazio é, na verdade, o campo fértil onde a graça se revela. Quando tudo o que eu acreditava ter se dissolveu, o vazio apareceu. No começo foi desconfortável, quase insuportável. O ego não suporta o silêncio, porque nele perde suas referências. Mas foi justamente nesse estado de não ter nada a que me agarrar que algo surpreendente aconteceu. Percebi que não estava sozinho. O vazio estava cheio de presença. Essa presença não se explicava, não podia ser definida. Era como um campo de vida, invisível e poderoso, que sustentava tudo. O que parecia ausência se tornou plenitude. Foi nesse instante que compreendi que a graça não precisa de formas, não precisa de ornamentos. Ela se manifesta no simples fato de existir, no puro ser. O vazio é o espaço onde deixo cair minhas certezas, meus medos e meus planos. É um desapego forçado, mas necessário. E no momento em que solto tudo, o que sobra é o essencial. Nesse essencial não há excesso, não há ilusão, não há máscaras. Só resta o que é verdadeiro. É aí que Deus se manifesta, não no excesso, mas na simplicidade. Percebi que a graça não chega com barulho, mas com suavidade. Não é algo que eu conquisto, é algo que eu permito. E para permitir, preciso abrir espaço. O vazio não é falta, é abertura. É como limpar um vaso para que ele possa receber água pura. Só no espaço limpo é que a graça encontra morada. Esse movimento me mostrou que a vida não precisa estar cheia de coisas para ser plena. Pelo contrário, é na quietude do vazio que sinto a maior abundância. Porque ali não há distrações, só a presença. E essa presença é suficiente.
é completa, é inteira. A graça não é algo que virá, é algo que já está, mas só percebo quando me esvazio. E nesse esvaziar, a espera ganha novo sentido, porque já não espero por algo externo que venha preencher, mas descanso no espaço aberto que já está cheio de vida. O vazio se torna sagrado, porque nele não sou eu que ajo, é Deus que se manifesta em plenitude silenciosa. Durante muito tempo, tentei compreender Deus através de conceitos. Li livros, ouvi discursos, busquei explicações. Mas quanto mais tentava defini-lo, mais distante ele parecia ficar. A mente adora ideias sobre Deus, mas nenhuma ideia é capaz de contê-lo. Foi nesse impasse que percebi que Deus não é um pensamento a ser compreendido, mas uma presença a ser vivida. Essa presença não está no futuro, nem em um lugar distante. Ela se manifesta no instante em que paro de correr e simplesmente respiro. Não é preciso criar imagens ou histórias, basta estar atento. Deus não precisa ser alcançado porque nunca esteve longe. Ele é o fundo silencioso que sustenta cada experiência da vida. Quando percebo isso, tudo se transforma. A beleza de uma árvore, o riso de uma criança, o silêncio de uma manhã, tudo se torna um reflexo dessa presença. Não é algo separado da vida cotidiana, é a própria essência dela. Deus não está fora do mundo. Ele se manifesta através dele, em cada detalhe simples e comum. O ego insiste em buscar algo grandioso, um evento extraordinário que prove sua existência, mas o ser percebe o contrário. Deus se revela na simplicidade. Não há necessidade de milagres espetaculares, porque o verdadeiro milagre é o próprio ato de existir. Cada batida do coração, cada sopro de ar já é uma prova silenciosa dessa presença. A mente pode até resistir, querendo enquadrar, querer definir, mas quanto mais tento enquadrar, mais percebo que não há limites para aquilo que é infinito. A presença de Deus não cabe em categorias. Ela é como o espaço, não pode ser vista, mas é o que torna possível ver tudo o mais. Sem ele, nada poderia existir. Foi nesse reconhecimento que compreendi que Deus não é uma crença para sustentar, mas uma realidade para experimentar. Não preciso acreditar que o sol existe, basta sentir sua luz e calor. Da mesma forma, não preciso acreditar em Deus como ideia, basta descansar na presença que já está aqui. É simples, direto, inegável. E nesse mergulho na presença, a espera se dissolve. Porque já não espero que ele venha, já não espero que algo aconteça. Descubro que ele sempre esteve aqui, silencioso, eterno, sustentando tudo. Não como conceito, mas como a própria vida pulsando em cada instante. Se há algo que permanece em cada palavra, é o fato de que Deus não precisa ser alcançado, ele precisa ser permitido. É no silêncio, na rendição, na espera viva, que a vida revela seu rosto mais profundo. Não há ausência, só presença. Não há vazio, só plenitude. Por isso, que a frase ecoe dentro de você. Deus age quando eu paro. Comente essas palavras. Deixe que elas sejam o lembrete de que o sagrado nunca esteve distante. E assim, o simples ato de esperar se transforma na mais profunda experiência de presença,